Olá, acompanhe agora aqui no TVL Notícias. Veto parcial do Executivo ao Programa de Combate à Pobreza Menstrual tem parecer favorável. Vereadores mirins aprovam moções e requerimentos na sessão ordinária de segunda-feira. Parlamento aprova 8 projetos. Escola do Legislativo promove ações em alusão ao Novembro Azul. TVL Notícias está no ar com os principais destaques da Câmara e da comunidade. O mês de novembro é conhecido como período de conscientização e alerta sobre as doenças masculinas, com ênfase na prevenção do câncer de próstata. É o Novembro Azul. O objetivo é promover a conscientização sobre os cuidados com a saúde masculina. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o risco de desenvolver câncer de próstata aumenta com a idade. No Brasil, a cada 10 homens diagnosticados com a doença, 9 têm mais de 55 anos. Em Santa Catarina, no ano passado, foram diagnosticados 1.720 novos casos de câncer de próstata. O estado ocupou o 12º lugar no ranking nacional por número absoluto. Além disso, o câncer de próstata é o segundo tipo que mais causa morte em homens no estado desde 2010, ficando atrás apenas do de pulmão. Acompanhe agora os destaques da reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e também da Comissão de Finanças. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores concedeu parecer favorável ao veto parcial do Executivo ao projeto de lei de autoria do vereador Almir Vieira, que institui o Programa Permanente de Combate à Pobreza Menstrual e incentiva a saúde íntima feminina de Blumenau. É um projeto que vem aqui para agregar para a cidade de Blumenau, principalmente para as mulheres. Infelizmente teve alguma divergência jurídica, onde o parecer da Procuradoria do município teve um entendimento diferente do nosso aqui. Já conversei com o prefeito, já conversamos inclusive com os próprios procuradores. Vai ser feito de uma forma diferente, mas não seguindo o que determinava o próprio projeto. Ou seja, o projeto teve alguma discrepância no entendimento, mas a gente vai conseguir fazer com que essa campanha continue, que esse apelo e essa condição de estar ajudando a mulher seja cada vez mais forte, que o município de Blumenau seja uma referência, e não por que dizer que essa casa aqui seja uma referência, até porque o projeto saiu da casa e eu fui um dos autores. A emenda modificativa que aumentaria e reduziria recursos das dotações do orçamento da Câmara de Vereadores, de autoria do vereador Diego Nazato, teve parecer contrário e foi arquivada. Isso é algo que a gente já imaginava, porque já em sessões anteriores da Comissão de Constituição e Justiça, a gente foi tratorado nas nossas emendas no orçamento e a gente tem um entendimento diferente. Está previsto mais de 50 milhões de reais para a Câmara de Vereadores no ano que vem e a gente gostaria de reduzir esse volume de recursos, porque eles não serão usados. De fato, é muito dinheiro para a Câmara e eles não serão usados. Isso a gente pode comprovar exatamente pelo estudo que a gente anexou à nossa medida. O nosso estudo, com mais de 20 páginas, mostra que dá para a gente reduzir em 14 milhões de reais ou mais o repasse para a Câmara de Vereadores. Os demais vereadores têm o entendimento de que a gente não pode propor isso por ser inconstitucional ou porque ameaça de alguma forma o salário dos servidores, mas eles não se ativeram à constitucionalidade, essa é a verdade. Preferiram argumentar em favor do mérito da proposição e não colocar em risco o orçamento deles para o ano que vem, essa é a verdade. Na Comissão de Finanças, os parlamentares membros concederam um parecer favorável ao projeto de lei de autoria do vereador Marcos da Rosa, que veda o uso de novas formas de flexão de gênero e de número das palavras da língua portuguesa, em contrariedade às regras gramaticais consolidadas no país. Comemoro a aprovação aqui na Comissão de Finanças, da qual faço parte. Nós tivemos 2 votos favoráveis e 2 abstenções. Eu já sabia que seria dessa forma, mas eu quero comemorar porque isso aqui é em defesa de princípios e de valores, em defesa também das famílias aqui da nossa cidade. Foi aprovado na Câmara de Vereadores o projeto de lei do Executivo, que autoriza férias coletivas aos servidores públicos municipais, no período de 20 de dezembro a 31 de dezembro de 2021. Com a emenda incorporada, que aplica o mesmo período de férias coletivas aos servidores aqui da Câmara de Blumenau. Vereadores mirins aprovaram moções e requerimentos na sessão ordinária da última segunda-feira. Acompanhe agora os destaques da reunião.
Logo no início da sessão ordinária, a vereadora adulta Cristiane Loureiro utilizou a tribuna para falar com os pequenos parlamentares. A vereadora discorreu sobre o seu mandato e ainda sobre a importância da política na vida das pessoas. Fiz uma retrospectiva desse quase um ano de mandato, falei da importância da inspiração que esses adolescentes dos vereadores mirins estão fazendo com a política da cidade, fazendo com que outros adolescentes se inspirem no trabalho e tenham credibilidade no que fazem, principalmente trazer credibilidade para a política. Falei do papel também da mulher na política, a representatividade feminina, do quanto eu estou feliz de estar representando, né, esse público e tendo o apoio, inclusive, dos homens, né, que a gente possa construir cada vez mais uma política com mais seriedade e que eles estão sendo o futuro deste caminho. Logo depois, os vereadores mirins utilizaram a tribuna, onde discorreram sobre diversos temas de interesse da comunidade. O vereador Biancato falou sobre a adolescência. Eu achei legal falar sobre o tanto de adolescentes que vivem no Brasil, sendo eles 11% da população brasileira. E também falar sobre alguns deles, que a maioria também pode estar fora da escola, né? A importância de explicar a aborrecência e a diferença da adolescência, porque é uma fase que todos passamos por turbulência, né? E aqui, querendo ou não, somos todos adolescentes e eu achei bom falar sobre isso. A vereadora Ana Volpe falou sobre o padrão imposto pela sociedade. A sociedade, desde muito cedo, foi imposta por padrão. Tipo, em Esparta, os homens fortes eram os melhores para guerrear. E a nossa sociedade é baseada em padrão. Padrão de beleza, padrão econômico e padrão até de notas nas escolas. Quem tem a nota maior é o mais inteligente. Mas não é assim. Cada um tem as suas próprias singularidades. É isso que faz a gente humano e especial. A vereadora Sofia Berg discorreu sobre a pandemia e suas sequelas, principalmente a psicológica. Eu quis alertar eles sobre isso, porque a ansiedade é uma doença psicológica séria. Muitas pessoas talvez tenham ela e acabam não percebendo. E eu repassei alguns sintomas da doença para alertar as pessoas e talvez procurar um acompanhamento médico para estar ajudando nesse tempo. Já o vereador Arthur Mendes Ismael trouxe o tema maioridade penal. Eu queria trazer um tema que está sendo muito falado agora, que estava inclusive no plano de governo do atual chefe do Executivo Federal, e exemplificar alguns conceitos, trazer o conceito aqui à Câmara Mirim e deixar isso mais claro à população, que às vezes fica em dúvida, o que é maioridade penal, o que é isso, e deixar o tema mais acessível. É isso. E o que você trouxe? Eu trouxe alguns conceitos, falei um pouquinho sobre a Constituição de 88, que garante esse direito dos menores de 18 anos a não serem presos e terem penas diferenciadas dos adultos, e também trazer alguns argumentos favoráveis e contra a redução da maioridade penal. Ainda durante a reunião, os vereadores mirins analisaram e aprovaram 12 moções de congratulações e homenagens e ainda 2 requerimentos. No final da sessão, os pequenos vereadores foram convocados para a sessão solene mirim, em homenagem aos professores, no plenário do Poder Legislativo, na noite desta quarta-feira. A Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana de Blumenau realizará nesta quinta-feira, dia 11, a ligação de águas pluviais na rua 15 de novembro, a partir das 9 horas da manhã. Para a realização dos trabalhos, a via será parcialmente interditada na altura do número 342 até às 16 horas. Assista a seguir. Parlamento aprova 8 projetos. A dica de leitura, que hoje fala sobre o encanto da vida de adulto e da infância. Escola do Legislativo promove ações em alusão ao Novembro Azul. Vamos ao breve intervalo. TVR Notícias volta em instantes. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você.
Natal em Blumenau, que é o evento natalino realizado aqui na cidade, terá decoração nas principais ruas, além da estrutura principal montada no Parque Vila Germânica, com uma programação contemplativa, gratuita e segura. Neste ano, o evento será mais longo, entre os dias 10 de novembro a 6 de janeiro de 2022. A programação completa, com os horários de funcionamento das atrações, já está disponível no site oficial Natal em Blumenau. O entrevistado desta semana do programa TVL Comunidade foi o médico endocrinologista Fúvio Tomazelli. Ele é membro do Núcleo de Atenção ao Diabetes em Blumenau. Dr. Fúvio falou sobre as doenças, suas complicações e como evitar o diabetes, além de falar sobre a programação da Semana Municipal do Diabetes. O objetivo é a conscientização da população em relação ao problema do diabetes. Temos no Brasil estimados 17 milhões de indivíduos com diabetes e estima-se que 40% a 50% nem saibam que tem a doença ou não estejam se cuidando adequadamente. Bom, as atividades previstas no nosso município, nós teremos na quarta-feira, tá? Uma atividade relacionada ao pé diabético, em que esses pacientes vão ser avaliados em relação ao pé diabético e encaminhados para o devido tratamento. Tá? Teremos na quinta-feira uma palestra voltada para os profissionais de saúde e a comunidade acadêmica da FURB, em que esses indivíduos vão ter uma palestra em que vai ser abordada a questão da retinopatia diabética, problemas no olho, através de uma nova tecnologia, o que nós podemos fazer então para prevenir e fazer diagnóstico precoce. Na sexta-feira teremos uma palestra voltada aos profissionais de saúde e à comunidade acadêmica também, sobre diabetes e qualidade de vida, que foi tese de mestrado da profissional nutricionista lá do NAD. E no dia 27 teremos uma grande ação coletiva que acontecerá na Vila Germânia, com apoio de várias entidades, e que faremos um mutirão do diagnóstico de complicações relacionadas ao diabetes. O TVL Comunidade você pode acompanhar pelo canal da NET, da ABTV e também a qualquer momento através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Lembrando que nos próximos dias a TV Legislativa poderá ser sintonizada também em canal aberto. Já está em caráter experimental e nos próximos dias o canal aberto dando a possibilidade de toda a sociedade alcançar, visualizar e acompanhar o trabalho que é realizado pela Câmara de Vereadores. A Escola do Legislativo promove ações em alusão ao Novembro Azul. A Escola do Legislativo Fritz Miller, da Câmara de Vereadores de Blumenau, promoveu na sexta-feira ações alusivas ao movimento Novembro Azul. Foram realizadas palestras pela manhã e à tarde sobre a saúde do homem com o médico urologista Valdemaro José Ferreira, voltadas aos servidores. O câncer de testículo é uma doença que não é rara e dá em homens de 20, 22, 26 anos. Já operei inúmeros pacientes com câncer de testículo, 90% tem menos de 28 anos. Então, meninos podem ter torção de testículo, que é uma urgência. Então, assim, o urologista hoje está se tornando o médico do homem. Então, é importante o homem fazer os diagnósticos, fazer as consultas, para ver estado hormonal, ver a situação global mesmo do homem. A assessora da Escola do Legislativo Fritz Miller, Patrícia Turcati, explicou que o objetivo dessas ações é capacitar, ressaltar a importância que é cuidar de si e levar conhecimento aos servidores. A gente trouxe uma palestra para tratar sobre a saúde do homem, né? A gente fala tanto no Outubro Rosa, na saúde da mulher, mas o homem também ele precisa e é muito importante se cuidar. A gente tem aí, né, nosso palestrante, Dr. Valdemar, veio compartilhar todo o conhecimento, então vem agregar muito para a saúde dos nossos servidores, principalmente. E também nós temos um evento com a Mary Kay, que é cuidados com a pele, a saúde da pele, então que homem também precisa cuidar nesse sentido. Os vereadores Carlos Wagner e Marcelo Lanzarin participaram das ações. Agora vamos à dica de leitura, que hoje fala sobre o encanto da vida de adulto e também da infância. Acompanhe. Olá, sou Cristina Carvalho, gerente da Biblioteca Municipal Dr. Fritz Miller e faço parte da equipe da Prefeitura Municipal de Blumenau através da Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais. Iniciamos nosso encontro
com uma frase de Ziraldo: adulto vive tendo saudade da vida que passou. Criança tem saudade do futuro. Nossa primeira dica de leitura é o livro O Menino Maluquinho, do escritor, cartunista e jornalista Ziraldo. O Menino Maluquinho encanta todas as idades. Seu nome, o autor não diz. Ora, ele o chamou e todos conhecem como o Menino Maluquinho, que tinha o olho maior que a barriga, tinha o vento nos pés, pernas enormes que poderiam abraçar o mundo e tinha macaquinhos no sótão. Ele é travesso e simplesmente impossível. O Menino Maluquinho nos contagia porque resgata a infância, falando de um garotinho que não teve medo de viver a infância ao máximo. Ele aprontava sim, caía e se machucava de tanto brincar nas férias. Gostava de passar um tempo com seus avós, quando se esbaldava, pintando e bordando e comendo muitas guloseimas. Uma imaginação solta, com as mais incríveis aventuras. E a nossa segunda dica é um clássico. É o livro O Meu Pé de Laranja Lima, do escritor José Mauro Vasconcelos. O livro conta a emocionante história de Zezé, um garotinho de 5 anos que faz parte de uma grande família. É uma reflexão literária sobre a importância do afeto na construção do indivíduo e dos impactos que a ausência pode causar para o bom desenvolvimento de uma criança. Zezé toma conta do seu irmão mais novo, enquanto seus pais enfrentam dificuldades para sustentar seus filhos. O livro nos conta a história com um ar singelo e nostálgico. Zezé é muito esperto, aprendeu a ler sozinho, mas é só a malandrice que ganha os holofotes na região. Diante das adversidades, ele cria um mundo de fantasia para se refugiar de uma realidade exterior áspera. E é assim que um pé de laranja lima se torna seu confidente, a quem conta suas travessuras e dissabores. Bem, agora é com vocês. E encerramos nosso encontro com uma frase do escritor José Mauro Vasconcelos. Porque para lembrar, a gente precisa esquecer. E isso eu não posso nunca. Uma ótima leitura e até o nosso próximo encontro. Acompanhe agora o resumo da sessão ordinária da última terça-feira. Entre os projetos apreciados pelos vereadores de Blumenau, foi aprovado o projeto de lei de autoria da vereadora Cristiane Loureiro, que institui a Semana Municipal do Empreendedorismo Feminino. Que no dia 19 de novembro comemora-se o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino e a semana que vai compreender nessa semana do dia 19 de novembro tem esse objetivo, fomentar o empreendedorismo e divulgar o trabalho das mulheres empreendedoras na cidade. Após 3 meses, exercendo a função de vereador suplente pelo Partido Novo, o jovem Diego Nazato encerrou o seu mandato na Câmara de Vereadores. O parlamentar relembrou algumas conquistas de seu mandato. São 3 meses de atuação como suplente, diferente da maioria das vezes onde os vereadores atuam por apenas 1 mês. Um período de 3 meses é suficiente para a gente mostrar bastante coisa e com a minha atuação não poderia ser diferente. Apresentamos propostas, ideias e debates que são coerentes com aquilo que a gente formulou durante a campanha, sempre prezando por austeridade máxima e respeito ao dinheiro do pagador de impostos e, mais do que isso, melhorando a vida do cidadão que empreende e que é carente e refém, na verdade, de políticas públicas que acabam atrapalhando a vida de quem quer empreender. Então, durante esse período que estive aqui, a gente formulou bons debates sobre corte de cargos comissionados, a gente levantou um manifesto a respeito disso, teve manifestação popular em frente à Câmara, a gente pautou um pacote anticorrupção junto com o gabinete do vereador Gilson de Souza, a gente pautou corte de privilégios, sendo um gabinete que trouxe gasto zero
zero de verba de gabinete. Isso diz respeito a gasto com aluguel de carro, impressora, gasolina, isso a gente não faz uso, trazendo gasto zero. E com a contratação de muito menos pessoal do que a gente poderia ter feito. Então, de 8 pessoas que a gente pode ter trabalhando no nosso gabinete, a gente aplicou só 4. Isso mostra que é possível a gente trazer debates importantes para a Câmara e não só falar, mas fazer. Mostrar que dá para fazer de uma maneira diferente. Aprendi bastante, tenho certeza de que vou levar isso como uma experiência para a minha vida e incentivo o cidadão a participar sempre da vida política da sua cidade. Não importa o seu posicionamento ideológico, seja centro, esquerda ou direita, aqui é o parlamento onde a democracia faz valer os seus interesses e por isso que as pessoas têm que participar. E recomendo sempre. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br ou em nossas redes sociais. TVL Notícias fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.